Bem-vindos ao Terra Zero, aqui quem fala é o Fernando. Vamos falar aí mais sobre Superman, número de Superman nas suas bilheterias pelo mundo. Siga nas redes sociais, Terra Zero DC, Instagram, TikTok. Os vídeos de lá são diferentes daqui, beleza? Aqueles vídeos curtos, vídeos verticais que vocês gostam de curtir. Obrigado aos Bat-membros e os Super-membros que apoiam aqui o canal. Se torne membro como eles, ajude o canal a dar uma alavancada nessa imensidão do YouTube. Vamos lá, a matéria super otimista aqui do Deadline que fala e traz atualizações da segunda-feira. Eles colocam bem grande, atualização de segunda-feira, tudo em caixa alta praticamente. Superman da Warner Bros. Da DC Studios está em alta, com uma estreia de 125 milhões, isso nos Estados Unidos. Foi aí que os rivais o viram em alta ontem pela manhã. O filme de James Gunn, de domingo, foi robusto, né? Eles falam, no domingo foi robusto, com 31,3 milhões, menos 17%. As bilheterias revisadas de sexta e sábado da Warner para o filme são de 51,1 milhões e 37,6 milhões. Nem mesmo a Kryptonita aliviará o domínio do Superman em seu segundo fim de semana, que deve ficar em torno de menos 50%. Com cerca de 62,5 milhões. Como assim? O Batman do Matt Reeves caiu 50% em seu segundo fim de semana, por exemplo. Lembrando que os filmes têm a mesma situação, né? Eu sempre comparo os dois filmes, a gente vai falar sobre isso depois. Enquanto os dois últimos filmes do James Gunn, o segundo e o terceiro, eles caíram respectivamente 56% e 48%, mas eu não compararei com esses dois filmes aqui, é uma marca diferente, é outra coisa, tá ligado? Os concorrentes do Superman neste final de semana, agora, são meras moscas para o filho de Jor-El, é isso que o Deadline tá falando, tá? É a animação dos Smurfs, da Paramount, o reboot de Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, que é, nossa, o clássico é fraquíssimo, mas eu quero ver esse daqui, tá? Não sei porque, eu quero ver, que é da Sony. E a comédia de ação faroeste político com do Ari Aster, que é aquele filme da A24, o Eddington, acho que é do Joaquin Phoenix, que é um filme bem específico, assim. As asas do Superman serão cortadas quando lançar o filme do MCU, obviamente, que acho que é dia 25, pelo que eles falam aqui. O faturamento global de Superman é de 220 milhões, cerca de 20 milhões a mais do que o registrado em outros lugares. O impacto americano de tudo isso, com o senhor azul e vermelho e amarelo, né, que eles colocam aqui, sempre o impediu de voar para outras partes do mundo. Ou seja, o faturamento internacional, que eles colocam aqui, Man of Steel representou apenas 57% da sua arrecadação global, e foi ainda menor em Superman Returns, né, do Bryan Singer, que representou 49% do faturamento global. Eles estão fazendo uma comparação aqui, é uma matéria um pouco mais otimista, mas é uma matéria também realista, porque, se eu não me engano, o The Batman ele abriu com tipo 250 no mundo todo, e o Superman fez 220, que é natural o Superman vender menos que o Batman. Porém, ainda assim é uma bilheteria que a Warner vê com bons olhos, mas tudo depende da segunda semana de faturamento, de arrecadação do filme, para ver se o filme de fato vai ter mais um combustível para chegar numa bilheteria. Isso de considerar o primeiro filme do Superman o início satisfatório para essa nova era da DC aí no DC Studios, certo? Bom, vamos lá. O Deadline fez uma matéria super otimista, mas ao mesmo tempo realista em alguns aspectos. Por exemplo, um filme que abre com 220 milhões ao redor do mundo é uma bilheteria muito boa. Qual que é o grande lance do Superman? As pessoas, elas têm que alinhar a expectativa com a realidade. Eu errei na bilheteria, eu falei, era 750 a 800, não vai chegar nesse valor. Tem gente que tá pensando, vai chegar em 800, não vai chegar em 800, não vai nem chegar na bilheteria de The Batman. Eu sempre comparei com The Batman, a situação é a mesma. O Batman vindo depois de um fracasso anterior do seu personagem em live action, e o Superman, idem. O Batman fez mais dinheiro que o Superman e vai fazer, porque o Superman não vai chegar na bilheteria de The Batman por N motivos. Primeiro, os dois filmes são bons, certo? Com propostas diferentes, não vamos comparar os filmes, mas as situações que são a mesma. O Superman ele é mais parecido com o Batman Begins do que o The Batman, porque o Begins ele veio depois de dois fiascos do Joel Schumacher, e aí ele veio para resgatar o Batman. Eu lembro que na época todo mundo falava, puta, vamos estragar o Batman de novo, outro filme. O Deadline ele faz essa matéria, é uma matéria bem otimista do Deadline, que ele fala assim, pô, nessa próxima semana o Superman não tem concorrência, então ele vai fazer mais uma bilheteria para garantir esse fôlego final aí na terceira, quarta semana e fazer uma bilheteria estável. É o que o Deadline basicamente diz, né? Então, eles falam que, por exemplo, essa próxima semana o Superman não tem concorrência. E de fato, ele não tem uma concorrência de um grande blockbuster. O Jurassic World já lançou, acho que uma semana antes ou duas do Superman, acho que foi uma.
já fez sua grande bilheteria de 500 e poucos milhões. Eles acabaram de ter uma trilogia, é muito recente. Superman, qual foi o último filme do Superman? Eu sempre falei isso aqui, a DC precisa resgatar a sua marca no geral. Superman, o Batman, a Mulher Maravilha vai ser a mais fácil, porque ela deve vir depois do Batman, deve vir depois do Superman, ela vai vir, né, de fácil depois do Superman. Você vai ter uma Supergirl antes, você vai ter o Lanternas antes de ter no série, vai ter várias produções antes da Diana. Talvez o Batman, inclusive, até se beneficie, porque ele deve ser lançado depois de The Batman 2, por exemplo. Então vai ser uma outra abordagem um pouco mais fantasiosa. Só que o começo do DC Studios é um começo morno que eu sempre previ aqui. Não quero pagar de dono da razão, mas é uma coisa que era meio evidente, assim. Você devastou a marca nos últimos 10 anos, você criou uma cultura dentro de uma bolha que os super-heróis, eles são mais sombrios, é tudo mais sério, mais adulto, aquela coisa imbecil. Você criou essa cultura, você, Warner Bros., você viveu 9, 10 anos, na verdade foram 10 anos, de 2013 a 2023, com essa visão pra DC no geral. Não é nem pro Superman, é pra DC. Porque quem que dita os ritmos dos universos da DC? Batman e Superman. Essa galera cresceu nessa realidade, entende? Então o que o DC Studios está fazendo é uma contracultura desse povinho. É uma minoria de pessoas fãs da DC. Os fãs da DC que amam o Superman, eles torcem pro Superman ser mais esse Superman do que o outro, pelo amor de Deus. O filme do James Gunn não é um filme divisível na fanbase da DC. Ele pode ser um filme que ele não vai agradar todo mundo, assim como qualquer outro filme que isso é natural, né? Eu tenho várias críticas negativas ao Jurassic World, vai ter críticas ao filme do MCU, talvez, sendo incrível, sendo espetacular, não importa. Os filmes não vão agradar todo mundo. Esse é o primeiro de alguns filmes que vão resgatar a marca Superman, vão tirar o Superman da imundície que foi estabelecido que ele era e falar assim, ó, o Superman é isso aqui. O Superman, a gente pode discutir várias coisas sobre ele. Eu sempre falei aqui, o Superman sombrio é irrelevante. O Injustice não é um clássico e tudo que foi feito com ele nos últimos 10 anos não tem relevância para a cultura pop mundial. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Vocês vão ficar, vai doer no coração de vocês. O Capitão América, do Chris Evans, ele foi tipo 60 milhões de vezes mais Superman do que o Superman do Henry Cavill. Tem uma coisa que é assim, o Superman na história do personagem era de orelha um pouco mais sisudo, mesmo assim era uma coisa super lúdica, ele rebocava planetas, tinha umas coisas super piradas ali na Era de Prata, na Era de Bronze. E aí depois ele foi encerrado pelo Alan Moore. O Superman da Era de Prata, o Superman da Era de Prata mesmo, ele foi encerrado pelo Alan Moore, né, no que aconteceu ao Homem de Aço. E aí o Neil Gaiman encerrou Batman, né? O que aconteceu ao Cavaleiro das Trevas. Eu tenho esse quadrinho, inclusive eu tenho esses dois quadrinhos, são muito legais. Ele encerra ali e começa uma nova era da DC. E reparem uma coisa. Você pode falar assim, os personagens eles são cíclicos, né? Tipo, de acordo com cada época e tal. Reparem uma coisa. O Superman, ele passou por algumas eras nos quadrinhos. E o Batman também, de acordo com também o que foi ali o audiovisual. Você pega o Batman do Adam West, que eu acho ele ótimo. Eu adoro a série do Batman 66. Eu adoro, de verdade. Eu amo aquilo ali. Metalinguagem, tem coisas de audiovisual ali muito legais, assim, muito da hora mesmo. Esse Batman é um Batman tipo Era de Prata dos quadrinhos. Ainda assim, ele não era o extremo assim engraçado, tá ligado? Tinha ali o Batman e o Superman, os melhores do mundo na Era de Prata, tal, eles tinham outro tom, é uma outra mídia. Quando você traz isso pro cinema, que foi o que o Joshua Schumacher tentou fazer, e trazer um visual meio neon, uma coisa horrorosa, deu errado, porque os filmes são ruins. Uma vez alguém comentou embaixo em algum vídeo, faz tempo isso, que o Batman do DCU tinha que ser daquele desenho The Brave and the Bold. Não, ele não tem que ser. Aquele Batman não vai funcionar. Eu vou explicar pra vocês porque o Batman não vai funcionar. O Batman já criou o estereótipo de ser um cara sombrio, ser uma abordagem sombria. O Batman 66, ele funcionou lá em 1966. Se faz ele hoje live action, ele não funciona de maneira alguma. Uma coisa é o The Brave and the Bold numa animação. Uma coisa é você fazer, sei lá, os melhores do mundo do Mark Waid e o Dan Mora, que é uma coisa mais pop, digamos assim. É tipo esse filme do Superman de James Gunn, é mais colorido e tal, mas ainda assim é uma mídia diferente. Essa é uma coisa. Outra coisa é você trazer ele pra essa abordagem. Inclusive o próprio James Gunn fala, né, que The Brave and the Bold não tem nenhuma intenção de ser um Batman camp. É um Batman tipo Adam West, tipo essa animação The Brave and the Bold, que é uma ótima animação, muito boa animação. Tem números musicais muito legais, tem várias coisas legais nessa animação. É uma animação muito boa, de fato, assistam. Ele fala que ele não tem intenção nenhuma de ser esse Batman. E outra, o Batman do Grant Morrison, ele é um Batman sombrio. Eu já falei aqui, leiam essa run do Grant Morrison. Ele é um Batman que peita o Darkseid, ele é um Batman que ele volta do Poços de Lázaro lá, uma coisa super maluca. O tom é esse, tá ligado? Talvez o cinema eles busquem essa fase, peguem outras referências, fazem uma coisa mais fantasiosa tal, que já é fantasioso, mas eles vão por outros lados.
Tudo bem, mas o tom é esse daí. Vai ser pesado igual o The Batman? O The Batman não é pesado pela classificação indicativa. Porque você pega o que o Charada faz, no final você imagina o quê? Tipo o Seven. O Seven, inclusive, o final é pesado, só que não mostra, né? A cabeça ali na caixa. Não mostra isso, tá ligado? A cabeça, né, na caixa. Eu não lembro, faz tempo que eu assisti esse filme. Mas o ponto é, o Batman vai ser sombrio e o Superman tá sendo o quê? Um Superman solar. Você pode falar, o Superman é esperança, ele é gentileza, tudo bem. Pra mim ele é as duas coisas, né? Mas, reparem uma coisa. O que deu certo com o Superman ao longo de todos esses anos? Um tom só, que é o tom que o Richard Donner impôs lá atrás. Impôs não, eu não vou falar essa palavra. Ele fez o óbvio, certo? Ele não criou nada sobre tom do Superman. Ele pegou o Superman dos quadrinhos e jogou nas telonas. Ali já tava na era de bronze dos quadrinhos. Quem inaugurou a era de bronze dos quadrinhos? Lanterna Verde e Arqueiro Verde, com aqueles quadrinhos lá do Neil Adams e Dennis O'Neil, que é maravilhoso, certo? Ali foi inaugurada em 1970 a era de bronze dos quadrinhos. Em 1970, por exemplo, nas revistas do Jimmy Olsen, o Jack Kirby já estava introduzindo o quarto mundo, aí criando o maior vilão da DC, que era o Darkseid. Mas, quando você vem aqui pro presente, o James Gunn volta nesse mesmo tom do Richard Donner e traz o Superman de volta. Por isso todo mundo tá aliviado e tá falando, meu Deus, que da hora, o filme é bom, toda vez que eu penso no filme ele melhora. Por que vocês estão falando tudo isso? Porque o Superman tá voltando a ser o que ele deveria ter sido todos esses anos. Todos esses anos. Uma coisa é você pegar uma revista Elseworld e fazer uma abordagem diferente. Isso é uma coisa. Outra coisa é você impor ou colocar uma desconstrução de um personagem no cinema. Não vai dar certo. Eu já falei aqui pra vocês. O Superman não é versátil. O alívio que todo mundo teve quando acabou a Era dos 952, sobretudo por causa do Superman, que o Superman dos 952, pra quem nunca leu, eu vou dar uma descrição aqui bem idiota do que ele é, que pra mim é a definição dele. Sabe aquele personagem galã de escola americana estereotipado, de filme, que é o galanzão babaca que zoa todo mundo? Esse é o Superman dos 952. Não tem definição melhor pra ele. E aí, quando acabou os 952, você tinha o Superman de calça jeans, o começo era a fase do Morrison, aí depois foi pra outro maluco. Quando veio pro Renascimento, você fala, meu Deus do céu, nossa, que alívio, graças a Deus. Aí você tem, na própria época do Renascimento, o Bottom, né, que é o Flash, o Batman, que é o início do universo Watchmen colidindo com o universo da DC. Não é igual ao Watchmen? Não é, mas é muito bom. Inclusive, a conclusão dessa história é, tipo, o Jeff Jones querendo meio que, tipo assim, combater aquele pessimismo do Manhattan com o otimismo do Superman. Então o final é lindo dessa HQ, eu achei muito foda. E aí o que acontece? O que eu quero dizer com tudo isso? O Superman, ele só tem um tom. Você pode fazer diferentes visões, tipo o Alan Moore, ele faz uma visão diferente do que as 4 estações, por exemplo. O Superman do Alan Moore, ele traz mais complexidade, mais profundidade, tudo bem. Você pega o Grant Morrison ele vai lá na Era de Prata, ele pega todas essas maluquices e traz pro Superman, e traz uma história muito bonita. Você pega o que, sei lá, o John Barney faz, o John Barney ele rebaixa um pouco os poderes do Superman para trazer ele mais próximo da gente, né? Não sei se foi essa a intenção. E ele faz esse Superman que foi um baita sucesso também, ele rebutou o Superman do pós-crise. Você pega lá que o Jerry Siegel e o Joe Shuster faziam, que ele já era um imigrante, tá ligado? Ele já era esse personagem, eles criaram esse personagem lá atrás. E aos poucos o personagem vai se lapidando conforme as suas eras. Mas o Superman, ele só funciona em live action de um tom, que é esse tom aí que o James Gunn te prova isso. Ele e o Richard Donner. Quais são os melhores filmes do Superman da história do Superman? Superman em 1978 e Superman de 2025. É só isso. Por um acaso os dois filmes só chamam Superman e por um acaso os dois filmes têm a porra do mesmo tom. O Superman não é um personagem versátil, o Superman é um personagem complexo, o Batman é um personagem complexo, a Diana é uma personagem complexa. Se assiste The Batman, por exemplo, você vê que o Matt Reeves ele entendeu o que é o Batman, sabe? O Batman do Matt Reeves é um cara doente da cabeça, ele é um cara que tem depressão, ele é esse cara. Por isso que ele vai a fundo nesse personagem. Ele explora menos o Bruce Wayne, porque o filme chama Batman, né? O Batman. E ele vai mais no Batman. E o Superman de James Gunn, ele se preocupa com todo mundo. É um Superman da gentileza, né? Ele é o cara que ele tá preocupado com o Kaiju gigante lá. Ele tá preocupado em salvar o esquilo. Ele tá preocupado em salvar o cachorro. Ele tá preocupado com todo mundo. Entende? Então esse personagem é o personagem que você vai construir. Na verdade, a construção que o James Gunn faz é muito semelhante ao que o Matt Reeves fez com o Batman. O Matt Reeves começa mostrando o Batman que ele acha que ele é uma vingança, as pessoas chamam ele de vingança.
No fim das contas ele fala, não, eu não sou a vingança, eu sou a esperança pra essa merda da sociedade ser um pouco melhor. Aí quando você vê o Superman, é tipo isso também. A construção, o arco narrativo dele é muito redondo, entende? Então esse Superman funciona na cultura pop, esse Superman as pessoas vão amar no futuro. O Superman sombrio não. O Superman sombrio, ele divide o público, ele divide os fãs, ele faz todo mundo brigar. Por quê? Por que todo mundo briga por causa do Superman? Porque a maioria das pessoas que lê quadrinho fica puta, fala, mano, eu não quero esse cara. Não é o cara que eu leio. E outra, não é só o cara que você não lê. Não é bom. A construção não é boa. Entende? Então, quando lá atrás o Richard Donner traz o Superman, que é um filme de origem, fala, ó, como ele surgiu, tal. Tipo, mostra ele ali. O texto é muito bom, a cinematografia é linda, a trilha sonora é foda, os atores são bons. Ele te mostra o quê? Aquilo ali é o tom do Superman. Ele fala, esse é o tom que você vê nos quadrinhos. É um personagem foda, é um personagem grandioso, ele é um alien, ele é um imigrante, ele é um cara que quer fazer o bem pra humanidade. O James Gunn faz a mesma coisa. Existem fases, existem eras, mas o tom do Superman é só um. Esse é o tom de esperança. O Superman pode não ser só sobre esperança, ele é sobre gentileza, ele é sobre bondade, ele é sobre um cara que ele é humano, de fato, ele cresceu aqui, né? Diferente da Supergirl, você pode comprar ele com a prima dele, por exemplo. Ele é um cara que ele cresceu aqui. Então ele pode ser um cara muito bom. Então o filme é sobre bondade, é sobre aproximar as pessoas, né? Inclusive o filme é sobre isso, né? O filme é literalmente sobre isso. Agora, quando você pega e pensa que você vai subverter o que ele é, você não consegue. É um personagem que tem quase 100 anos, tá ligado? E não é muito tempo, quase 100 anos. Tem personagem que é mais antigo e provou que ele funciona de um jeito. Entende? E quando eu digo ele funciona, é a aceitação das pessoas. Como que as pessoas vão receber esse filme. Vão falar, puta, esse é o Superman que eu queria ver. Entende? E é esse o Superman que você quer ver nos próximos 10 anos. Você não quer ver um Superman sombrio. Ninguém quer ver. A minoria das pessoas querem ver. E eu sempre falei isso aqui e, mano, o tempo provou isso pra gente. Sobre a bilheteria do filme, pra finalizar o vídeo aqui, é uma bilheteria que vai depender muito dessa semana. O que vai ser os números dessa bilheteria? Normalmente cai, tipo, 50%, tá ligado? A bilheteria. Então, se fez 125, vai cair pra 60, 50, 40 e pouco nos Estados Unidos. Se fez 90 no mundo todo, vai cair pra uns 40, 40 e pouco, 30 e pouco, por aí, tá ligado? Normalmente é assim, quando dá tudo dentro da normalidade. Se o filme cair muito, é porque a bilheteria vai ser ruim. Mas essa próxima semana vai falar muito sobre a próxima bilheteria que o Superman vai fazer aí globalmente, né? Mundialmente, como eles falam. Eu acho que esse filme do Superman, ele começou uma parada que me deixou... Eu tô muito aliviado, velho. Não sei vocês. Estou extremamente aliviado. Tô hypado pra Supergirl. Próximo vídeo vai ter spoilers. Vou falar aqui sobre outras coisas do filme do Superman. Deixa nos comentários sua opinião sobre tudo isso. O que você pensa desse Superman novo? Na verdade, esse novo Superman é o Superman que você vai enxergar ele no futuro, se tudo der certo na DC, como o maior super-herói dos cinemas. Deixa nos comentários sua opinião sobre tudo isso. O que você acha aí que o Superman deve fazer de números de bilheteria? O que você achou da matéria do Deadline? Comenta aí embaixo. Tamo junto. Até a próxima.